capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados, os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação nenhuma. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podereis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. E você diz amém. Irmãos, ciente de um novo movimento, se bem que ele já está há mais de 2 anos, vindo dos Estados Unidos, chamado a hipergraça, ciente do perigo desse novo movimento, eu quero trazer aos irmãos um alerta. Eu comecei na semana passada, pontuei aqui o que o teólogo Joseph Matera, ele destacou como principais ensinos, né, desse movimento da hipergraça. Então, eu trouxe na semana passada qual foi essa lista, e comecei falando do ponto em que eles dizem e que eles afirmam que não se fala contra o pecado. Então, as mensagens desse movimento não prega mais contra o pecado. Ele tem os argumentos deles, né? O principal argumento é que todos os pecados foram lançados sobre Cristo, e em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Até aqui, verdade. Todavia, eles dizem que quem colocou a sua fé em Cristo já recebeu o perdão de todos os pecados, de forma que ele não precisa mais se sentir culpado quando pecar. Por quê? Porque ele já foi perdoado em Jesus.
Ou seja, se alguém se aproxima de um pregador, de um pastor, que pensa assim e diz: olha, eu estou me sentindo mal, eu estou arrependido, quero confessar o meu pecado, ele vai dizer assim: você não precisa mais se preocupar com isso, se culpar por causa disso. Deus te amou, Deus te conheceu, Deus conhece as tuas fraquezas e Deus já perdoou todos os seus pecados. Eles querem dizer que Deus perdoou os pecados que anteriormente se cometeu, os pecados que posteriormente se cometerá. E aí é que está a bendita da confusão, porque os pecados que eu cometerei, eles serão perdoados se eu me arrepender deles. A condição das Escrituras, do Evangelho é: eu alcanço perdão se houver arrependimento e confissão. E eles dizem o quê? Não, você não precisa se arrepender, você não precisa confessar, porque já estão perdoados. Não, o perdão é alcançado quando há o verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento se demonstra com o abandono do pecado e a confissão dos mesmos. É esta a condição. Por quê? Porque o Evangelho, ele chama o cristão para a responsabilidade. O cristão tem a sua responsabilidade. De fato, foram lançados sobre Cristo todos os pecados da humanidade. Mas o ser humano individualmente, ou seja, o indivíduo, acessa a justiça de Cristo quando ele se aproxima de Cristo com fé, arrependido. De outra forma, a justiça advinda pelo sacrifício da cruz não abarca o indivíduo, senão nós estaríamos dizendo que todos os seres humanos, independente dele se aproximar ou não da cruz, dele crer ou não no sacrifício de Cristo, ora, os pecados dele foram lançados sobre Cristo, ele está perdoado, portanto ele está salvo. Isso é universalismo. Não é assim. Então, essa hipergraça, ela é muito perigosa, porque ela pega algumas verdades e deturpam elas ou contam elas de forma parciais e gera com isso um novo ensino. E é lógico, é atraente. É atraente. Então, veja bem, se o cristão que peca e ele é ensinado que ele não precisa mais se sentir culpado porque todos os pecados dele já foram perdoados, portanto ele não precisa nem confessar. O que vai acontecer com esse cristão? Ele provavelmente vai continuar na prática do pecado. É por isso também que nessas igrejas, pastores não conversam com os membros, não corrigem membro, não disciplina a membresia, porque afinal, você nem precisa confessar pecado, já estão todos perdoados. Aí, como eu disse na pregação anterior, por isso nós conseguimos entender algumas letras de alguns louvores, né? Quando aquele louvor diz que na escuridão da noite Deus apaga os seus pecados. Como assim? Deus apaga os pecados daquele que arrependido confessa, crendo na suficiência, no poder do sacrifício de Jesus. Aí é apagado. Caso não houver a fé, a confissão, o arrependimento, o pecado permanece lá. E aí, frase do pastor Josimar Gonçalves: pecado não tem prazo de validade. Pode ser de 10, 20 anos atrás.
a condição para se receber o perdão, arrependimento, confissão e fé. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, é que eu estou fazendo a revisão da mensagem passada, né? A Bíblia deixa bastante claro que há necessidade de arrependimento e de confissão. Para arrependimento, eu já comecei a mensagem lendo o texto do primeiro sermão. Primeiro sermão pregado por Pedro após ser cheio do Espírito Santo. Então o homem está cheio do Espírito Santo. Primeiro sermão dele, ele denuncia pecado. E os pecadores, conscientes da sua condição, eles perguntam a Pedro: e agora? E agora? É tipo assim: e agora o que vai ser de nós? Aí Pedro vai e diz: arrependam-se. Atos capítulo 2, acho que é lá para o versículo 38, se não me falha a memória. Arrependam-se, para que os vossos pecados sejam perdoados. Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, ou seja, perdão dos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Então, a primeira mensagem, Pedro já chega dizendo: vocês cometeram pecado. Qual foi o pecado? Vocês crucificaram o justo de Deus, que é o Cristo. Vocês assassinaram o inocente. É o que Pedro está falando, só que em outras palavras. E eles entenderam tanto que eles: e agora? O que faremos? Se arrependam. Então nós temos a pregação denunciando o pecado, nós temos a necessidade do arrependimento, o reconhecimento de que se é pecador, e nós temos o ensino de que é através do arrependimento que se obtém o perdão dos pecados. Tudo isso no versículo 38, é o 38 mesmo. Ó. Vamos ler o 37 para ainda ficar mais claro. Ouvindo eles isto que vocês crucificaram o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o justo. Ouvindo eles isso, compungiram-se, né, ou seja, quebrantaram os corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É o e agora? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, alguém pode dizer: sim, pastor, mas aí é uma mensagem para pecadores que ainda não passaram pela cruz. Ou seja, que ainda não creram na suficiência do sacrifício de Cristo. Sim, é verdade. Mas já mostra que há necessidade de falar para o pecador da condição dele. Isso acontece quando a gente diz o que é o pecado. E as consequências danosas do pecado. Agora, vamos fazer o seguinte. Mas aí isso é para o pecador. Mas nem para pecador eles dizem que se deve pregar contra pecado. Mas aqui já mostrei que pode. Pode não, deve. Isso é evangelho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o capítulo 8 de Atos. Porque nas outras mensagens de Pedro, de novo ele vai denunciar pecado, de novo ele vai chamar para o arrependimento. Capítulo 3, capítulo 5. Tá bom? Mas vamos fazer o seguinte. Capítulo 8. Versículo
Vamos aqui, eu acho que é o versículo de número 22. Exatamente. Preste atenção. Para a gente entender o 22, vamos ler o versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, novo convertido aqui, viu? Presta atenção. Simão, novo convertido. Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Simão, novo convertido, vendo aquele mover extraordinário, aquele algo impactante, o Espírito Santo revestido de poder, os novos convertidos de Samaria, e isto pela imposição da mão dos apóstolos, ele ficou maravilhado e ele intentou comprar o dom de Deus. Ele queria esse poder de orar por alguém e alguém ser cheio do Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, dizendo: dai-me também esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a resposta de Pedro. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o versículo 22. Necessidade de arrependimento para quem já é convertido. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Então, veja que Pedro, ele denuncia o pecado de Simão e exorta, adverte, repreende a Simão para que se arrependa do pecado que cometeu. Então nós temos um exemplo da mensagem do evangelho pregada ao pecador, que ainda não teve encontro com Cristo, e a mensagem do evangelho pregada a um recém-convertido, alguém que já passou pela cruz e vacilou e pecou, precisa se arrepender. E arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Arrependimento é conversão, é deixar de seguir na direção do pecado, dar um 160, né? 190. 360 é voltar para o mesmo caminho. E, seguir na direção de Deus, na direção da santidade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Necessidade de arrependimento. Eles dizem: não, já está tudo perdoado, para que você ficar se culpando? Não importa o que você fez, não importa quem você é. Mas essa é a verdade, isso está sendo cantado. Necessidade de se confessar o pecado. Aí eu li o texto de 1 João, não é? Vamos lá, 1 João. Irmãos, vocês devem aprender isso, porque essa rede, ela está sendo lançada. Esse movimento tem pouco mais de 2 anos, pelo menos aqui no Brasil, se não falha a memória. Mas já tem igrejas estruturadas, gigantes,
que aderiram a esse movimento e está pregando um evangelho parcial e distorcido. E qual o perigo disso, pastor? Bem, se eu prego ao pecador que ele não precisa mais se arrepender, porque já está tudo perdoado, e esse perdão não se acessa, não é necessário se arrepender e confessar para acessar esse perdão. Ele não vai se arrepender, ele não vai confessar, ele vai permanecer no pecado. E aí João tem uma palavrinha para quem permanece no pecado. Quem vive na prática do pecado, João disse que é do diabo. Porque quem é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, a pessoa vai se perder dentro de um movimento que ela acredita ser um movimento de Deus. Esse é um dos perigos. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se é condição, irmão. Se é condição. Se eu semear, então eu vou colher. Se é condição. Vocês vão estão lendo qual Bíblia? Aí nós temos o texto de Tiago, né? Tiago, capítulo... O Tiago. Não, o Tiago, irmão do sim. Tiago, capítulo 1, ou capítulo 5, né? Ó, Tiago. Ó, Tiagão. Calma. Versículo de número 16. Portanto, confessai, imperativo, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ora, a oração do justo é poderosa e eficaz. Confessai. Então, primeiramente, não pregar contra o pecado é um erro. Porque se o pecador não for convencido do seu pecado, ele não vai se arrepender. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, ele fala algo bem interessante. 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9. Olha o que aqui o apóstolo Paulo diz. Agora folgo, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Paulo está falando à igreja, e ele está se referindo à carta, aos ensinos, ao confronto que ele faz à igreja por causa dos seus pecados.
principalmente da primeira carta, que ele inclusive disciplina o rapaz. Um jovem que estava em pecado e a igreja sabia e não se posicionava, e não corrigia o pecado. Então, tudo indica que essa igreja ela ficou triste e tal, pela carta, pelas repreensões de Paulo, mas Paulo está dizendo, foram necessárias, porque a tristeza de vocês, ela foi para o arrependimento, e o arrependimento para a salvação, arrependimento e salvação. É aquilo que o autor dos Hebreus diz, que a correção, a disciplina, no momento, não é agradável, mas ela gera fruto de justiça, fruto para a salvação. A necessidade do arrependimento para a salvação. Eu estava ouvindo, assistindo uns estudos, e o rapaz ele diz assim, um dos problemas desse pessoal, ao pregar que não se confronta pecado, não se prega contra pecado, é que eles não conseguem fazer a distinção entre justiça e santificação. Justificação, perdão, e santificação. Justificação eu alcanço imediatamente quando a minha fé é depositada em Cristo Jesus. Eu sou justificado, perdoado de todos os pecados. De réu culpado, eu sou declarado justo. Eu sou justificado de todos os pecados anteriormente cometidos. Porém, esse justificado vai iniciar um processo de santificação, na qual ele, durante toda a sua caminhada cristã, pela ação do Espírito, mediante a palavra, vai santificar a minha vida, vai mudar a minha forma de pensar, vai mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas escolhas, mas isto o Espírito Santo operando em parceria com o justificado. Aí, nessa parceria, onde eu estou sendo justificado, estou sendo santificado, porque justificado já fui, eu vou abandonar o pecado. Todavia, quando eu deslizar, eu preciso reparar isso, me arrependendo. Então, eles falam da justificação como se fosse a santificação plena. Não, a santificação, ela é um processo. Aos irmãos de Coríntios, aos santos chamados para a santificação, como é que é esse negócio? Eu sou santificado num processo. Eu fui justificado, perdoado de todos os pecados anteriormente cometidos. Mas, depois desse encontro, eu preciso me santificar, abandonar o pecado. E quando eu deslizo no pecado, eu preciso reparar isso. É o sangue de Jesus, mas movido por um coração arrependido. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com a hipergraça. São mensagens lindas. Eu gostei da frase, deixa eu ver se eu lembro, da irmã Ingrid, a gente conversando, que ela diz assim, realmente é triste, eu não estou bem lembrado, eu vou parafrasear, é triste como eles só veem o amor de Deus na graça, e não também na disciplina e na correção. Eles só conseguem ver o amor de Deus na graça, que é esse favor imerecido. Eles não conseguem ver o amor de Deus na correção. Mas o amor de Deus também se manifesta na correção. Sim ou não? Hebreus capítulo 12. Obrigado aí a criancinha que está participando. É legal. Aleluia! Ô, revisão boa, né, irmão? Parece que já foi a mensagem todinha. O ponto hoje, para a gente correr, aí estamos na metade, bem, que eu quero argumentar biblicamente, mostrar que o pensamento deles está errado,
é que o Antigo Testamento é quase totalmente ignorado. Então, outro ponto desse movimento da hipergraça. O Antigo Testamento, a gente não é para estar dando importância ao Antigo Testamento. Nós vivemos na Nova Aliança, a Aliança da Graça, tá certo? Então, Cristo aboliu a lei, o fim da lei é Cristo, então nada de Antigo Testamento. Eles dizem assim, eles pensam assim, o Antigo Testamento é tratado como um registro que não tem valor real com o nosso estilo de vida moderno. Não se menciona os 10 mandamentos, nem porções bíblicas onde Deus é mostrado como juiz. Então, assim, não, o que tem no Antigo Testamento não tem mais importância, ele não se aplica à nossa vida como cristão nessa dispensação da graça, ou nessa aliança da graça. E aí, textos do Antigo Testamento, principalmente os textos que mostram Deus como juiz, é totalmente descartado. Um dos argumentos que eles usam é que o que aconteceu no Antigo Testamento é só uma sombra. O real é Cristo. Ele usa um texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Irmãos, por favor, irmão, não dorme nesse negócio, não, irmão. Tu entrou seco, vai sair vazio se você dormir. Tem ensinamento altamente importante para você resgatar vidas que estão sendo enganadas. E são milhares, viu? Além de se defender, você tem a oportunidade de salvar vidas. Eles usam esse texto. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece, de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. O autor dos Hebreus está falando, a lei não tem o poder de aperfeiçoar um adorador. Paulo vai dizer, a lei não tem o poder de salvar. E nem foi esse o propósito de Deus ao estabelecer a lei, para que a lei fosse um meio de salvação. Não foi. A lei serviu de um apoio, de um aio, diz o apóstolo Paulo, até que viesse o Salvador, que é Cristo. O padrão de Deus é apresentado, mas é apresentado para dizer, esse é o padrão, vocês não têm como alcançar, mas quando vier o Cristo, vocês vão conseguir, através do Cristo, através do Espírito de Cristo. Então a lei nunca foi posta com a intenção de salvar, mas para apresentar o padrão divino. Tanto é que a lei aponta o que é pecado e o que acontece com o pecado. É por isso que eles não querem pregar o Antigo Testamento, porque a lei mostra, isso é pecado. E se você pecar, você vai morrer. E se você pecar, você vai dar de cara com Deus, que é justo e é juiz. Certo? Por isso que eles não querem pregar o Antigo Testamento. Agora, é verdade que a lei ela é uma sombra no sentido de que a lei ela apontava para Cristo, a salvação em Cristo, certo? Mas isso não anula a importância do Antigo Testamento. É preciso a gente entender esse ponto aqui. A lei ela não tem o propósito de aperfeiçoar, de salvar. Nisto ela é uma sombra, porque a sombra reflete o real,
Quem é que tem o poder de salvar e aperfeiçoar? O Cristo, Jesus. Amém? Mas a lei, ela tem a sua importância, porque na lei nós conhecemos o pecado, nós vemos a sombra do Cristo que salva. O Antigo Testamento revela também o ser de Deus, o Deus justo, o Deus misericordioso, o Deus gracioso. Ninguém pode pegar o Antigo Testamento e dizer não importa. Importa porque ele fala de Deus. O que da lei, o que do Antigo Testamento nós podemos dizer, não, isso daqui ficou para trás. Se refere aos rituais, ao que é chamado em teologia de lei cerimonial, a forma de culto, a liturgia do culto, o sacrifício é isso daí. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, meu Deus, me ajuda para me lembrar do texto. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Preste atenção que eu estou dizendo em que ponto o Antigo Testamento, a lei, não nos cabe. Porque em seguida eu vou dizer em que ponto a lei, o Antigo Testamento, deve ser observado. Amém? Então, primeiro ponto, a lei não pode ser vista, o Antigo Testamento não pode ser visto. A lei, que eles misturam lei e Antigo Testamento, eu estou fazendo essa misturada aqui para os irmãos entenderem quando eles falaram de lei. Não aperfeiçoa, não salva. É sombra porque aponta para o real, o que é Cristo. Então, o que na lei eu não preciso e nem devo observar. Versículo 16 diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra, de novo a palavra sombra, das coisas que havia de vir, porém o corpo ou o real é de Cristo ou é Cristo. Então preste atenção no que ele diz, ninguém vos julgue ou condene por comida, bebida, ou festa, ou lua nova, ou sábado. Isso tudo diz respeito às cerimônias, às festas judaicas, o que se podia ou não comer, os dias que deveriam celebrar, a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e aí por diante. Toda lua nova, porque o calendário judaico é ainda baseado, o calendário lunar, era celebrada uma festa. Não, ninguém condene se vocês não observarem isso. Se vocês não guardarem um sábado, aí tem os adventistas que guardam o sábado, está vacilando. Não há mais necessidade, porque o sábado apontava para o real descanso. Sábado era um dia para o povo descansar dos seus labores e dedicar-se a Deus. Jesus disse, eu sou o sábado. Quando ele diz, eu sou o descanso. Em mim vocês encontram descanso. Então, o objetivo do sábado, que era se dedicar a Deus e descansar, nós encontramos em Jesus Cristo. Por isso não há necessidade, era só uma sombra. Agora, preste atenção. No que diz respeito à lei moral, ela deve ser observada. Lei moral, que seria, pastor? Aquela lei lá, os 10 mandamentos. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Alguém fez a primeira comunhão aqui, meu irmão? Alguém se batizou nas águas aí, não aprenderam os 10 mandamentos? Não ensinei não, vocês. Êxodo capítulo de número 20.
Acharam aí, crente? Glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom? Irmão, isso daqui é importantíssimo, preste atenção. Olha o que o pastor Josemar está dizendo. Eu não estou dizendo que você obedeça toda a lei, não. Estou dizendo que a lei cerimonial, ninguém tem mais nenhuma obrigação de obedecer. Agora, a lei moral, e o resumo dela está aqui nos 10 mandamentos, deve ser observado. Versículo 3, começa a partir do versículo 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos pular para o versículo de número 7, pular o 6, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Continua, viu? Ele está falando o nome do Senhor aí, em chocarrices, brincadeira. E o nome do Senhor mais conhecido é Jesus. Reverencie, tema, ame esse nome, porque é o nome de Deus. Um dos nomes de Deus, um dos mais conhecidos. O sábado nós já vimos, o versículo 8, 9 e 10 nós já vimos lá em Colossenses, foi? 1,16, que não há mais necessidade. Mas olha o que é que diz o versículo, vamos pular lá para o versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, e assim por diante. Muito bem. No movimento da graça, da hipergraça, não da graça, da hipergraça, textos como esse são descartados. Todavia, nós sabemos, nós devemos atentar para eles, até porque eles são repetidos, esses mandamentos, na aliança da graça, no Novo Testamento. Olha o que é que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 19. Versículo 9. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas ele está repetindo de novo os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Está na aliança da graça, está aqui. Deve ser praticado pelos cristãos na atualidade. Outro ponto importante. Textos que apresentam Deus como juiz não são ensinados. O Antigo Testamento, ele também deve ser observado. Primeiro, porque muito do que está no Antigo Testamento é de novo repetido no Novo. E dito, façam, pratique, sejam, né? É dito aos cristãos. Agora, em segundo lugar, irmãos, o que aconteceu ao povo de Deus no Antigo Testamento nos serve como exemplo. E aonde é que está registrado a história do povo de Deus, a relação desse povo de Deus com Deus? No Antigo Testamento. Então a gente deve olhar para o Antigo Testamento com esse cuidado, olhando e dizer assim: rapaz, esse daqui foi o vacilo de Sansão. Não vou vacilar desse jeito, não.
Esse daqui foi o acerto de Sansão. Alguém lembra qual foi o acerto de Sansão? Qual foi o acerto de Sansão? Eu preguei lá na Pris. O evangelista bom, que fique registrado para as gerações posteriores. O acerto de Sansão foi reconhecer o seu pecado, se arrepender. E isso fica demonstrado quando ele diz: lembra-te de mim somente esta única vez. Lembra-te de mim mais uma vez, ou esta última vez. E está reconhecendo os seus erros, está se arrependendo. Esse foi o vacilo de Davi. Eu não vou vacilar que nem ele. Agora, esses foram, porque o Davi acertou. Esses foram os acertos de Davi. Devo aprender com ele. Então, o Antigo Testamento é para ser lido nessa perspectiva também. E aí, onde é que está escrito que deve ser assim? No Novo Testamento. Qual foi o texto que eu li no começo, irmão? Eu estou meio esquecido das memórias. 1 Coríntios, o quê? Eu estou ouvindo vozes aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de número do 1, eu li até o 13. Agora, preste atenção no versículo de número 6, porque o apóstolo Paulo vai falar do que aconteceu a Israel, tá certo? Eles foram batizados, eles comeram do mesmo pão espiritual, eles beberam da mesma água espiritual, e a rocha que servia esta água era Cristo e tal. Mas aí quando ele chega no versículo 5, ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6, presta atenção. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, olha para o Antigo Testamento, vê os exemplos que lá estão, aprendam com ele. Como é que se descarta o Antigo Testamento? Que história é essa? Isso é heresia, irmão. Versículo de número 11. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, reforça. E estas coisas estão escritas para aviso nosso. Presta atenção, crente, ele está dizendo. Vocês não vão cometer o mesmo erro que os irmãos da antiga aliança, não. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que foi escrito? Ele está falando do que foi escrito, está falando das Escrituras, do Antigo Testamento, irmão. Era o que ele tinha em mãos na época. Como não tratar com importância o Antigo Testamento? Heresia. Para confirmar ainda mais, 2 Timóteo, capítulo 3. E aí, está disputando comigo, minha filha? Vai dar certo? Mais rápido que o papai? Vai. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Dá glória a Deus, igreja. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Você está entendendo aí que a gente não pode descartar o Antigo Testamento? Agora é lógico. Preste atenção como é que você vai ler ele. Já ensinei como ler ele aqui. Para fechar o negócio, segunda Pedro, capítulo 1. Versículo de número 20 e 21. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento. Ele está falando das profecias do Antigo Testamento. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. As advertências do Antigo Testamento, elas devem ser vistas com toda reverência, pois foram inspiradas pelo Espírito do Senhor. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Agora eu estou entendendo porque algumas pessoas contaminadas com esse pensamento lançaram mão de críticas, inclusive da minha pessoa, dizendo que eu estava apresentando um Cristo diferente das Escrituras. Um Deus irado, zangado, desprovido de amor. Agora eu estou entendendo o porquê dessas falas. Pessoas que estavam ouvindo muito os pregadores da hipergraça e não lendo as Escrituras e desacreditando das minhas mensagens. Porque eu prego um Deus que é pleno. Qual o outro perigo da hipergraça? Porque ela faz o seguinte, ó. Deus, ele tem atributos. Alguns que ele comunicou aos seres humanos, que ele criou, mas foi deturpado por causa do pecado. Outros que são incomunicáveis, por assim dizer, que a Deus somente pertence. Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, são atributos que só Deus tem, nenhuma outra criatura tem, nem anjos, nem demônios, nem seres humanos. Agora tem atributos de Deus que Deus comunicou aos homens. Aquele negócio lá da imagem e semelhança de Deus, atributos comunicáveis. Exemplo, Deus é justo. Ele colocou um princípio de justiça no ser humano. Só que o ser humano, corrompido pelo pecado, ele não consegue atingir a justiça perfeita. Deus é amor. O ser humano tem a capacidade de amar, mas corrompida pelo pecado. Certo? Então, Deus, ele não é apenas amor. Deus, ele não é apenas gracioso. Ok? Deus não é apenas misericordioso. O que faz a hipergraça? Faz um recorte de Deus. Deus é gracioso e só fala da graça. Das ações de Deus mediante a graça. As ações graciosas de Deus.
Faz um recorde de Deus, mas Deus, ele é gracioso, é amoroso, é misericordioso, ele é santo, ele é perfeito, ele é justo. E se eu sou um pregador do evangelho, eu não posso fazer um recorde de Deus e dizer que Deus é só gracioso. Eu tenho que falar que Deus, ele é misericordioso, ele é justo, ele é perfeito, ele é zeloso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Você tem um pastor comprometido com a palavra, irmão. Eu não prego uma palavra parcial, eu não apresento um Deus parcial. E eu repito, Jesus diz: vocês deveriam consultar as Escrituras. Que eles estavam com dúvida, tu é ou não o Cristo e tal, como é que é isso? Consulte as Escrituras, porque elas testificam de mim. Bem disse o profeta: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outro momento ele disse: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu ventre fluirá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está falando assim, ele estava falando do Espírito Santo, disse João, então ele estava dizendo assim: só vai receber o Espírito Santo quem crê em mim, como diz as Escrituras, porque tem vários tipos de Cristo e de Deus. E fazer um recorte de Deus é criar um outro Deus. Viu, irmão? Isso é muito sério. A idolatria não consiste em se curvar diante de uma imagem apenas. Fazer de um ídolo, de um objeto, de qualquer coisa, colocar ela no lugar de Deus, não. Preste atenção na minha definição de idolatria. Idolatria não consiste apenas em colocar no lugar de Deus um objeto, uma pessoa ou qualquer outra coisa. Idolatria também é ter uma percepção errada do verdadeiro Deus. E nisso, esse movimento da graça está contribuindo para criar verdadeiros idólatras. Uma percepção errada do verdadeiro Deus. Deus, ele é juiz, e como juiz, ele condena e ele justifica. Deus é juiz, Salmo 50, versículo de número 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o Senhor próprio Deus que julga. Salmo 75, versículo de número 7. Salmo 75, versículo de número 7. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Por que tu achas que Davi, quando foi orar, abre aí no Salmo 51. Por que quando Davi faz a oração do Salmo 51, né, que foi aqui foi a oração de Davi, quando pecou, ele cita as seguintes palavras. Presta atenção, ó. Versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que Davi começa logo o salmo dizendo: compadece-te de mim?
tem misericórdia de mim. Porque ele sabe que Deus é juiz, e juiz justo, versículo de número 4, e que se Deus condenar Davi uma punição severa, Deus só está sendo Deus. Aí o que é que Davi faz? Apela para a misericórdia, mas ele não descarta que Deus é santo, é juiz, é zeloso, é justo. É a partir do entendimento de que Deus é justo juiz que ele apela para a misericórdia, que é: Deus, eu mereço o teu castigo, mas age bondosamente para comigo, me favorece, me agracia, tem misericórdia de mim. Você está entendendo que é a partir da percepção de um Deus que é perfeito, zeloso, juiz e justo, que eu vou me mover arrependido? Sim, com medo do castigo. Ou você acha que o temor não ajuda? O amor faz parte. Agora preste atenção nas palavras do pastor Josimar. Quando João diz que o amor lança fora o medo, João ele está falando de um nível de espiritualidade que nós estamos caminhando para alcançar, aonde eu me aproximo de Deus, eu me achego a Deus não com medo do seu castigo, mas por amor. Quando eu peco ou deixo de pecar, é movido pelo amor. Agora, isso é um nível elevado que nós estamos caminhando para alcançar. Qual outro nível? O nível é do temor. Ou você não leu que existe em texto, inclusive no Novo Testamento, que nós devemos temer o Senhor? A Bíblia não se faz recorte dela. Você lê ela como todo. Então, temor leva a isso daqui. Eu sei que o Senhor, se me punir, o Senhor só está sendo Deus. Porque o Senhor é justo. Agora, tem de misericórdia, tem compaixão de mim, não me castiga. Isso é o temor. Por isso que o sábio disse que o temor é o princípio da sabedoria. Amém? Pois bem, conhecer um Deus pleno, completo, ou pleno, melhor, completo, deveria ser o nosso objetivo, irmãos. Eu acho que é escrevendo aos Filipenses, aos Colossenses, Paulo ele fala da importância dos crentes conhecerem a Deus e o padrão de Deus. O profeta Oséias disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque esse conhecimento, além de nos aproximar de Deus, vai fazer com que a minha relação com Deus seja de acordo com a vontade dEle. Isso é uma relação mais agradável, mais aprazível, por assim dizer. Porque se eu não conheço a Deus, eu posso conhecer outro Deus e me afastar do verdadeiro. Esse é o perigo. Então, um dos propósitos do cristão deveria ser esse: conhecer a Deus. Você lembra das palavras de Jesus?